apesar da minha timidez, a partir de uma certa idade, eu meio que me desafiava, eu meio que me obrigava a ser um pouco mais comunicador. Se tornou um problema para Sim, você, né? Era um um problema. grande problema, é um problema que me incomodava demais, e a partir desse incômodo é que eu comecei a ter pensamentos diferentes, eu comecei a exigir de mim enfrentar essa timidez, apesar da timidez, apesar do medo, enfrentar. Confesso que no começo tive algumas decepções, é óbvio, você com pouca experiência de vida, você acaba às vezes se dando mal na tentativa de se expressar. Mas foi a partir daí que eu comecei a me preocupar mais com essa questão da comunicação e a entender por que eu tinha tanto medo, por que eu tinha tanta timidez, e acabei vencendo. E hoje é o que eu tenho falado para os meus alunos de oratória, eu tenho explicado, falado sobre a questão da nossa infância, de onde surgem os nossos medos, para que a gente, uma vez tendo consciência disso, a gente consiga, paulatinamente, se desvencilhar desse medo, dessa timidez. Você conseguiu identificar que tinha algum motivo para você ser tão tímido? Pois é, eu descobri o meu motivo, né? O meu motivo era mais um recalque, um problema que eu tinha com relação à minha própria aparência, à minha própria fisionomia. Eu não gostava, por exemplo, dos meus dentes. Meus dentes eles eram projetados para frente, eram tortos, e por conta disso eu ganhava alguns apelidos na escola. E isso me punha para baixo, que hoje nós chamamos de bullying. Eu sofri Uhum. muito isso na escola, exatamente por um defeito na minha arcada dentária. E isso eu carreguei durante grande parte da minha vida. Eu só vim me livrar disso com 43 anos de idade, numa conversa despretensiosa da minha filha, junto a uma dentista que fazia o tratamento dela. Foi quando ela me disse apenas isso. Ela disse assim: pai, por que você não coloca um aparelho? Eu já tinha 43 anos de idade e vivia, era um sujeito recalcado, eu não sorria. Apesar de eu já estar trabalhando em rádio, ainda assim aquela timidez me acompanhava. E foi a partir disso, eu até chamo isso de consentimento, está lá no meu livro essa história. Eu digo que a palavrinha consentimento ela tem um poder incrível sobre as pessoas, e a minha filha, ao dizer aquilo na frente da dentista, ela me deu um consentimento. E a partir daquilo, aquilo foi um divisor de águas na minha vida. A partir daquele momento, 30 dias depois, eu já estava sorrindo, o meu sorriso metálico, e aí esse recalque desapareceu da minha vida. Tem um trecho, um capítulo do meu livro, eu estou citando meu livro aqui porque algo que eu fiz e que eu acredito ser de grande ajuda às pessoas. Eu cito Freud, né, que disse que você tem que trazer a sua memória contemporânea, lembrar-se, né, do passado, as suas lembranças olvidadas, para que você possa se livrar finalmente dos seus traumas, das suas limitações, dos seus preconceitos, da sua falta de autoestima. Então, foi muito legal descobrir, né, que essas coisas me atrapalharam. Então, a partir do momento em que você descobre quais são os motivos da sua timidez, da sua insegurança, do seu medo, agora adulto, evidentemente na fase adulta, você agora tem discernimento e capacidade de entender que não faz mais sentido você continuar com esse medo. É óbvio que, uma vez que você descobre isso e você não se preparou, você ainda terá algum problema pela falta de preparação. Então, aí que entra, no caso, o curso de oratória, que ensina as pessoas como deve ser o comportamento delas diante de uma plateia, diante de um público, pode ser uma pessoa, duas pessoas, uma plateia de 1000 pessoas, a dificuldade é sempre a mesma. Quando ela aprende finalmente isso, ela acaba adquirindo mais segurança. E é óbvio, né, que depois é praticar. Uma vez que você tem o conhecimento, uma vez que você tem a teoria, agora você tem que praticar para que aquilo vá se tornando cada vez mais natural em você. Essas sensações de boca seca, o coração começa a bater mais forte, aquele nervosismo começa a preencher o nosso corpo. Isso, existe técnica para a gente controlar melhor isso? Existe uma técnica da respiração, né? Você tem que respirar profundamente, segurar a respiração por alguns segundos e aos poucos você vai percebendo que o coração vai se acalmando para que você possa ter um controle. Mas o melhor caminho mesmo é você se preparar, é você
Primeiro, ter o conhecimento prévio sobre comunicação, como tem que ser o seu comportamento, conhecer bem o assunto também, isso vai te dar muito mais segurança. Mas essa sensação, como você disse, ela é normal de acontecer. Você só vai se livrar dela aos poucos, conforme você vai enfrentando as situações. Fugir não é um bom negócio. Se você tem uma oportunidade de falar e você prefere, você faz a opção por não falar, você está se auto-sabotando. Como você disse, essa sensação todos nós sentimos. Agora, eu explico sempre isso. Na verdade, é assim, você está numa situação que você já sabe de antemão que vai ter um problema fisiológico, uma alteração fisiológica. Você já sabe disso. Então, todas as vezes que você está na iminência de falar, você automaticamente pensa negativamente, pensa que aquilo vai acontecer de novo. Ou seja, você dá um novo comando ao teu cérebro de que você vai passar mal porque aquilo te põe medo. O cérebro, ele trata de fazer exatamente o que você está dizendo para ele. Ele vai fazer uma alteração fisiológica. A princípio, é a sensação do medo. Quando você tem medo, o que o seu cérebro entende? Você está em perigo. Então você precisa fugir. Aí o cérebro começa a promover as alterações. Uma carga de adrenalina na sua corrente sanguínea vai provocar a chamada vasoconstrição. Com isso você injeta sangue com maior velocidade na sua musculatura, porque o teu cérebro entende que você tem que fugir ou lutar. Então ele começa a colocar mais sangue. Só que o sangue tem que ir acompanhado do oxigênio. Só que você não se deu conta de que você precisa também acelerar a respiração. E você não vai fazer isso. O que vai acontecer? Vai faltar ar para você. É quando você fica ofegante, sente o coração batendo fortemente no peito, sua frio. Essa sensação tão desconfortante fisiológica tende a piorar ainda mais a situação. E as pessoas que não têm esse tipo de orientação, a tendência é ela fugir. Ela nunca vai enfrentar. Então eu digo para todo mundo, está sentindo isso tudo? Mesmo assim, enfrenta. Dá aquela pausa. Encara. É a única forma. E é óbvio, se prepare. Porque não adianta querer se colocar na posição de um orador sem ter um conhecimento do assunto, sem saber como tem que ser o seu comportamento. É por isso que nós buscamos os profissionais para que eles possam nos orientar. Para que, ao fazer isso, você saiba o que está fazendo. Sentir medo é normal. Agora, se prepare, esse medo pode vir exatamente daquilo que nós já falamos da infância, por exemplo, mas pode vir também da falta de conhecimento de um determinado assunto. Alguém pede para você falar e você não se preparou, não sabe como iniciar o teu discurso, vai te dar de novo aquela sensação bastante desagradável e a tendência é que você se decepcione, ou seja, tenha uma decepção na sua tentativa, e isso tende a fazer com que você fuja cada vez mais desse enfrentamento. Nós que somos comunicadores, locutores de rádio, nós obrigatoriamente gravamos comerciais e depois escutamos. Gravamos e escutamos, e vamos fazendo isso diversas vezes. Você tenta buscar uma melhor interpretação, aí você fez uma gravação, não ficou legal, você faz de novo. Ou seja, você começa a conhecer o seu material vocal. E você começa a trabalhar a sua voz. Em geral, as pessoas não têm esse cuidado. Elas se esquecem que quando nós abrimos a boca para falar, nós revelamos muito da nossa personalidade e da nossa cultura. Se você tem ou não cultura, as pessoas vão perceber isso em você. Como você não tem familiaridade com a própria voz, porque você não tem o hábito de se ouvir, você então acha que ele é um estranho. Parece um estranho. Essa voz não é minha, você até não quer nem reconhecer a tua voz. Então, o exercício é falar, sim, na frente do espelho. Enquanto você dirige, eu, por exemplo, passo, todas as vezes que eu estou dirigindo, eu estou falando sozinho, em voz alta, comigo mesmo. Às vezes eu gravo, né, coloco o gravador no telefone e gravo, depois escuto. Isso é muito importante que se faça. Inclusive hoje você tem a tecnologia, muita gente coloca o telefone, né, através do Bluetooth, coloca o telefone no rádio do carro. Ou seja, se você estiver falando, ninguém vai estranhar. Todo mundo vai achar que você está conversando com alguém pelo telefone. Então, faça isso. Conheça o teu material vocal. Eu digo que para falar bem é preciso ter boa audição, percepção auditiva. Não só dos outros, mas principalmente de você mesmo. Então, faça o treinamento. Olha, todas as vezes que eu tinha que falar e encontrava alguma dificuldade para me expressar,
aquilo me incomodava. Então eu pensava, puxa, eu preciso melhorar isso. E começava a treinar. Eu treinava muito em casa. Eu gravava, eu andava com um gravadorzinho para cima e para baixo. Eu gravava a minha voz, eu conhecia a minha voz. Mas não é só isso, viu? A comunicação, ela está ligada ao nosso chamado lógico-analítico, que é o nosso hemisfério esquerdo. Ali está situado a inteligência, ou a dimensão chamada inteligência linguística. Você precisa alimentá-la. Então, o grande problema das pessoas é que elas não têm vocabulário, porque elas não gostam de ler. Infelizmente, no Brasil, lê-se menos de um livro por ano. Então, você não lê, você não faz prospecção de vocabulários, você vai ter dificuldade para se expressar, vão faltar as palavras. Isso vai te pôr medo. Você já sabe de antemão que tem dificuldade em se expressar, e cada vez que você pensa negativamente, você está ratificando, você está reafirmando isso, e a tendência é que você continue sentindo medo. Então, o enfrentamento é tudo. E a preparação, no sentido de leitura, é a única forma que nós temos de ampliar o nosso vocabulário através da leitura. Não tem outro jeito. Quando você fala bem, as pessoas olham para você como se você fora um cara mais inteligente, uma pessoa mais inteligente que as demais. Pelo menos quando se fala bem, essa é a impressão que nós passamos. Então é natural que as pessoas cobrem de você maior conhecimento. Mas é óbvio que a gente tem que ser humilde. Quando você desconhece um assunto, diga que eu desconheço, mas ao mesmo tempo encare isso como um desafio mesmo. Se eu não sei hoje, eu posso pesquisar e voltar a tocar naquele assunto. Com isso a gente aprende, é o que o Marcos estava dizendo aí. A gente tem que estar sempre buscando conhecer. Eu gosto de acompanhar também esses programas de comentários, como a Jovem Pan. Então, os comentaristas, às vezes, eles utilizam alguma palavrinha difícil ou que eu desconheço. Eu faço questão de ir no Google, por exemplo, e buscar conhecer aquela palavra, porque isso vai enriquecendo o nosso vocabulário. Então, a leitura é fundamental, é a única forma de você alimentar o seu intelecto, o seu lógico-analítico, a sua inteligência linguística, não há outra forma de fazer isso. E aproveita, porque, olha, quem se comunica bem tem muito mais chance de ter sucesso na vida. Inclusive, pesquisas revelam que do sucesso de uma pessoa, de um profissional, 15% apenas depende da sua habilidade técnica, do seu conhecimento técnico, e 85% da sua forma de se comunicar. Então, comunicação é tudo, mas para isso você precisa conhecer a si mesmo, conhecer o seu potencial, conhecer a sua voz. Não precisa ter voz radiofônica, mas uma voz bem colocada, como disse o Marcos, sem erros gramaticais, principalmente os erros primários. Então, esses erros gramaticais, querendo ou não, faz com que as pessoas percam a confiança em você. E é muito importante que você exerça sobre as pessoas alguma autoridade, pelo menos no assunto que você mais tem desenrolado, dissertado. Então é muito importante, gente. Leitura é tudo. Leitura e a percepção auditiva. Eu digo que oratória é mais do que falar, é escutar, é ouvir. Ouvir os outros e ouvir a si mesmo. Conhecer o seu material vocal e enriquecer o seu vocabulário. O Marcos falava sobre termos muito sofisticados, né, que muita gente utiliza. Olha, às vezes é bom. Eu até ensino isso para os meus alunos. É bom, às vezes, você usar um termo sofisticado, mas, claro, na sequência, sempre explique o que quer dizer aquilo, com palavras mais simples também, porque isso também faz com que as pessoas o admirem, com que as pessoas olhem para você como alguém que tem algum conhecimento. Eu acho que todos nós, né, até para o nosso ego, faz bem quando as pessoas demonstram admiração, né, por nós, pela nossa forma de se comunicar. Então, por que abrir mão disso, né? Quando se fala de humildade, que a humildade é o último degrau da sabedoria, é no sentido de você ser humilde no trato com as pessoas, mas não ser humilde, espiritualmente humilde, intelectualmente humilde. Não, você pode ter muito conhecimento e, ao mesmo tempo, ter essa humildade nas relações interpessoais. Se você quer ser um comunicador acima da média, você precisa entender que a primeira coisa que você tem que fazer funcionar é a empatia. Então, quando você tem empatia pela pessoa, ou seja, o que é empatia? Se colocar no lugar da outra pessoa, não para sentir o que ela está sentindo, mas para compreender o que ela está sentindo, e quando você respeita isso, você já consegue criar essa conexão com essa pessoa, ela vai te admirar, consequentemente, e quando surge admiração, então você acaba exercendo um poder maior sobre essas pessoas. O que falta, evidentemente, na vida das pessoas é esse senso crítico.
porque todo mundo meio que quer fazer valer a sua opinião, e aí é onde a gente se dá mal. Então, a primeira coisa que tem que existir e que falta muito é a empatia. Quando alguém estiver dizendo alguma coisa, antes de responder prontamente, faça uma reflexão sobre aquilo. Dá um tempinho, não fica com a língua engatilhada para falar em cima do que a pessoa está dizendo. Tenta compreender a razão pela qual ela diz aquilo, né? Se você tiver empatia, você com certeza vai evitar esses conflitos todos que acontecem dentro de casa, nos relacionamentos. E as pessoas, infelizmente, olha, trabalhando com oratória, trabalhando com comunicação, é que eu percebo o quanto nós somos deficientes nisso. O quanto nós queremos fazer valer nossas opiniões sem entender sobre a argumentação. A pessoa, às vezes, ela traz uma objeção e você tenta vencer a objeção na base do grito, por exemplo, da imposição da sua forma de pensar, e não é assim. Uma maneira então, você bruta, tem que... bruta, né, Jorge? E assim somos todos nós, viu? Todo mundo meio que fica na defensiva, e todo mundo meio que, se alguém se contrapor ao seu pensamento, você acha que está sendo criticado, então você sai na defensiva, quer fazer valer a sua opinião de qualquer jeito, e isso não ajuda em nada. Então, é ter realmente a empatia, ter a tolerância, capacidade de enxergar a outra pessoa de fato, compreender por que razão ela pensa daquela forma, quais são as vivências, as experiências dela. Isso não é fácil, não é fácil. E todos nós, muitas vezes, perdemos o autocontrole, né, o domínio, mas é um exercício que a gente tem que fazer permanentemente. E tudo começa pelo conhecimento. Eu digo o seguinte, você pode estar vivendo uma situação difícil agora, mas enquanto você não tiver a percepção daquilo, né, daquilo que te atrapalha, enquanto você não tiver essa percepção, você não vai se desenvolver, você não vai sair daquela situação. Até nós utilizamos uma bandeira, que é um triângulo, que nós temos a primeira fase para que você se modifique, inclusive a sua forma de se comunicar, é a percepção. Depois a percepção é a aceitação da sua limitação, das suas dificuldades, da sua falta de habilidade. Uma vez que você aceita, aí sim você parte para o desenvolvimento. E na área da comunicação isso é fundamental.